Agora eu quero mudar de assunto e falar de uma cerimônia importante que aconteceu hoje em Londrina. Pode encher a tela com as imagens? Hoje foi dia de troca de comando do 5º Batalhão da Polícia Militar, responsável pelo policiamento da maior parte da cidade de Londrina e de cidades também da nossa região. Para a gente falar um pouquinho mais sobre essa cerimônia, eu já estou recebendo aqui nos nossos estúdios o Major Guedes. Tudo bem, Major? Tudo ótimo. Primeira satisfação receber o senhor aqui nesse primeiro dia. O senhor já estava nos bastidores trabalhando bastante, mas hoje oficialmente a troca de comando. Queria começar aqui perguntando para o senhor, quais são os principais desafios daqui para frente de comandar um batalhão tão grande, um dos maiores do estado, o maior em efetivo, do estado do Paraná. A área operacional é densamente povoada, sim. Inclusive é o exemplo da pesquisa que aconteceu. Então é um desafio diário. Sim. Realmente, todos os dias você tem que conversar com o efetivo, conversar com a comunidade e a grande meta é a manutenção do sistema de polícia de proximidade. Essa doutrina, ela está trazendo resultados, nós temos trocas de informações, inclusive com moradores ali da Paranaguá, a gente consegue conversar. Nós temos, até você citou, vários problemas envolvendo tanto estabelecimentos e pessoas que usam a via. Sim. E isso tem que ser tratado de maneira pontual, de forma que venha a resolver ou pelo menos minimizar. Sim. E esse é o nosso objetivo, o nosso desafio. Com certeza. Ô Major, quando o senhor fala nesse policiamento de proximidade, policiamento comunitário que vocês fazem, é uma relação, é um laço que se cria com o londrinense, com as pessoas das outras cidades da região, que também o 5º Batalhão atende, que a pessoa sente confiança ainda mais na polícia e acaba fazendo uma amizade mesmo, A gente vê, por exemplo, quando o senhor vai para o calçadão, ali as pessoas vêm conversar, falam, o Major Guedes está aqui, vai lá, conversa, cria uma amizade com as pessoas e isso facilita muito a relação, Buganza, eu venho de uma época de infância que, infelizmente, que isso não acontece mais. O pai, às vezes, brincava e falava para o filho, queria fazer, olha, eu vou chamar a polícia, ou seja, isso ia criando um mecanismo de proteção, as pessoas têm receio de conversar. Nós temos que perder esse receio. Na verdade, a nossa policial feminina, eles são pessoas devotadas que muitas vezes deixam a sua família para proteger as famílias da nossa comunidade. E isso é um papel que não tem problema algum se ele estiver aqui, a gente conversando com a criança, muitas vezes com o idoso, orientando pessoas, porque a comunidade tem essa vontade, essa necessidade de resolver seus problemas. Então o policial ele não está ali só para os casos de crimes graves, ele está ali muitas vezes para orientar. E não tem contradição alguma disso que eu estou te falando. De repente, infelizmente, ele tem que atravessar a rua, se envolver numa troca de tiros e, quem sabe, até tirar a vida de uma pessoa que estava causando mal a outros. E não tem contradição. Então é isso, é conversar, é termos realmente olho no olho com a comunidade, estar ali bem próximo. Inclusive hoje já estava em patrulhamento, fui para o centro da cidade, já conversei com alguns comerciantes. E é isso, se a gente não buscar esse contato, essas informações, elas acontecem e o cidadão se sente desprestigiado. Sim. Nós não queremos isso. Ô Major, você tocou num assunto importante, que é o centro da cidade. Que a gente vê a polícia o tempo todo fazendo reuniões, conversando com os comerciantes, estando presente ali no centro. E, infelizmente, o problema do centro não é um problema que a polícia militar vai conseguir resolver sozinha. Nós temos ali problema onde a assistência social precisa atuar, onde a Secretaria de Saúde precisa atuar, onde nós precisamos ali realmente de uma união de todos para conseguir solucionar a questão dos moradores de rua, de pequenos furtos que acontecem ali, de furtos durante a madrugada. É um trabalho que o senhor daqui para frente vai ter que continuar fazendo diariamente com todas essas outras secretarias. Até para deixar bem claro ali para quem está em casa acompanhando que muitas vezes a insegurança não é gerada só por um problema que a polícia consegue resolver. Nós temos situações que não são pautas policiais. Sim. E para resolver esse tipo de problema, e tem várias, urbanismo, iluminação pública, enfim, nós estamos sempre trabalhando em conjunto, seja com qual esfera que seja municipal, estadual, enfim, somos parceiros das forças de segurança, só o 5º Batalhão também não resolve, nós temos um conjunto de pessoas, de entidades, de órgãos trabalhando integrados. E no caso, principalmente que você citou do morador de rua,
é um caso que a polícia também, isso não é problema da polícia, mas ele se transforma em problema de segurança, porque muitas vezes essa pessoa está alcoolizada, fez uso de algum tipo de produto que nós não sabemos e ela tem uma reação violenta contra uma outra pessoa. Então é nesse momento, é nesse ponto que a polícia atua, de ir lá, fazer abordagem, já encontramos pessoas com mandado de prisão, pessoas traficando no meio desses moradores de rua. Enfim, o trabalho de polícia consiste nisso. Com muita sensibilidade, temos que lembrar que são seres humanos, são pessoas que muitas vezes têm alguma dificuldade familiar, de discernimento e que acabam nesse tipo de vida, que não é vida. Isso é uma sobrevivência e nós, dentro do que nos cabe, vamos sim sempre tomar as medidas para minimizar esse risco à comunidade. Eu cito até com exemplo a própria concha acústica, né? Com a retomada, nós discutimos ali com a comunidade e esse trabalho tem permitido que eles desenvolvam atividades, seja da feira, de shows que eles fazem ali, ou seja, dar o devido uso ao espaço público, garantir que as pessoas estejam lá de maneira tranquila e com segurança. Certo. Major, eu não tinha combinado com o senhor antes entrar nesse assunto, mas a produção está me informando que uma telespectadora fez questão de ligar aqui e perguntar a Maria José, que ela é da Paranaguá, falando se, nesse caso aqui da Paranaguá que a gente mostrou, são carros que têm motor original. Né? Ou seja, não vai tomar uma multa muitas vezes porque está acelerando. Mas tem como a polícia agir quando é um carro, por exemplo, a moto, o rolezinho lá. Você para a moto, é escapamento adulterado, o cara abre o escapamento para fazer barulhão. Acelera, caso, como é o caso que a gente percebe ali. E nesse caso aqui, Major, tem como autuar alguma coisa? Não? Olha, aqui são dois caminhos. O administrativo, inclusive, eu quero tranquilizar o coração da senhora Maria José, que nós temos semanalmente montado operações. Certo. Inclusive, até estava olhando esse carro, que nós pegamos um carro vermelho esse final de semana, importado também, mas eu acho que não é o mesmo. Ou seja, a polícia está lá, está vendo, está fazendo o seu papel, faz a notificação, se for necessária a apreensão. E além da parte administrativa, de trânsito, nós temos a situação do crime, né? Nós pedimos que as pessoas que estão se sentindo, assim, atrapalhando a sua vida, causando perturbação à sua tranquilidade, porque eu não sei qual é o horário, mas até pelo funcionamento da loja e das pessoas andando, é noite, mas não é aquela alta noite. Né? Isso. Tem gente andando aqui. Mesmo assim, mas não justifica. Esse comportamento é inadequado, comportamento que é passível, inclusive, do policial fazer abordagem, identificação dessa pessoa, e é isso que nós temos buscado fazer. Até a Paranaguá ela sofre de vários problemas, né? Tem pessoas que ficam na madrugada conversando na rua. É uma das áreas mais densamente povoadas aqui da nossa região, da nossa cidade, e isso acaba trazendo esse tipo de problema. Por isso que nós já recebemos moradores, estamos em contato direto com uma comissão de moradores e outras pessoas, trabalhando ponto a ponto. Você veja, não é culpa do comerciante, não é culpa do morador, é uma pessoa que faz mau uso da via pública. Não tem bom senso, não tem, na verdade, ele não segue a regra, né? Porque fica fazendo barulho, ele sabe que está fazendo isso. E quais os motivos? É só abordando, fazendo a multa nele e vendo do que se trata. O senhor já tranquilizou a Maria José, pelo menos, que já deu a resposta. Os trabalhos para ela, né? continuam. Certo. Nós continuamos com um trabalho muito sério, não só ali, em outros locais. Alguns locais com grande quantidade de pessoas reunidas que ficam, às vezes, consumindo bebida, liga o som alto, ou seja, a polícia está atenta a tudo isso. Certo. Major, obrigado mais uma vez. Cidade Alerta à disposição, sempre que a polícia estiver trabalhando, a gente está mostrando, tiver alguma operação nesse horário, a gente vai ao vivo, somos parceiros aí para conseguir divulgar ainda mais o trabalho da Polícia Militar, agora com o comando do senhor. Obrigado. Estamos também à disposição. Obrigado. Tudo de bom. Valeu.